diretora do Museu Casa de Brusque, e também a Julie Francine Ricardo, que é historiadora e trabalha ali no museu, para falarmos sobre a exposição de longa duração que está dentro das comemorações do aniversário da cidade de Brusque. Essa exposição estará aberta a partir desse dia 4, né? Até às 5 da tarde, ou às 5 da tarde, perdão. Bom, a Luciana já vai falar sobre isso. No Museu Casa de Brusque, essa nova exposição de longa duração do Museu Casa de Brusque traz inovação, interatividade e emoção para apresentar os aspectos mais relevantes da história e cultura local. O museu será um dos mais modernos do estado, totalmente repensado para preservar o passado e inspirar o futuro. Ou seja, pelo que eu estou entendendo aqui, que foi me passado, a tecnologia agora vai estar inserida ali nos espaços do museu para as pesquisas. E também temos aí um momento especial dessa comemoração, que aí é o detalhe do tempo, né? 72 anos da criação da Sociedade Amigos de Brusque, que é a mantenedora aí do museu. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham a rádio. Bom dia ao pessoal aqui da rádio também. Muito obrigada por esse espaço, né? De estarmos divulgando o Museu Casa de Brusque. Então, no próximo dia 4, né, nós vamos ter a inauguração dessa exposição, né? E nós estamos falando tanto nessa questão de um museu moderno, tecnológico, por quê? Ele vai ter uma iluminação bem diferenciada, né? Bem diferenciada assim nos moldes que nós temos aqui na nossa região, que será com fibra ótica, né? E é um investimento assim bastante considerável da Sociedade Amigos de Brusque nesse sentido. Tanto a iluminação, porque ela também acaba conservando melhor as peças, porque nós sabemos, né, que a iluminação que nós temos hoje, ela acaba prejudicando os raios UV e etc. E com essa tecnologia não tem, né? Então as peças ali elas vão se conservar por muito mais tempo, né? E além disso, nós vamos ter também telas interativas, né? Com pit screen e tal, a gente vai poder interagir, ver a linha do tempo da história da nossa cidade ali por essa tela, né? Então, para ficar mais claro, às vezes a gente vai em fast food, etc. Tem aquela tela que a gente vai... Totens, que a gente chama. Isso, os totens, que para a gente fazer o pedido, olhar ali a imagem, clicar e etc, né? Então, são aquelas telas que o museu terá, né? Então, são 4 telas no total, né? 3 com essa linha do tempo da história da nossa cidade, desde 1860 até os dias atuais, e também um outro com galerias, né? Com ex-prefeitos, o Rotary Club, que é sócio fundador também da Sociedade Amigos de Brusque, da Câmara de Vereadores, enfim, aí vão ter várias galerias ali, né? E além do que o espaço foi todo projetado conforme o acervo, né? Se a peça é maior, foi projetado um móvel para aquela peça, né? Foi tudo sob medida, né? Então, assim, quem visitará a Casa de Brusque a partir do dia 4, né, vai ter uma experiência, assim, fantástica, que nunca teve aqui na nossa região. Isso será permanente, né? Permanente, deve ser permanente. Né? Então, o museu trabalha com uma exposição permanente. O que quer dizer, nós, tecnicamente falando, longa duração, que é até o nome do projeto, né? Quer dizer que ela tem uma duração maior, né? Então, provavelmente 5 anos, 10 anos, depois que vai trocar. Isso também não quer dizer que as peças que estão ali vão ficar sempre ali. Vai ter algumas outras coisas que vão ser atualizadas, com certeza, né? Mas, enfim, vai ter essa exposição e as exposições temporárias de curta duração, que acontecem na Casa em Chaimel. Então, essa exposição de longa está acontecendo lá no fundo, onde tem a Caleça funerária, onde está o tear, né, naquele espaço, lá que tem também o acervo, que as pessoas vão lá para pesquisar, né, nos jornais, como está aparecendo, e vai ser dessa forma, então. Agora, qual é essa exposição permanente? Ela seria para todas as idades? Eu estou falando isso porque vocês recebem muito, por exemplo, excursão de escolas, por exemplo, né? Sim. Eu estava até vendo no Instagram de vocês que vocês têm recebido muita visita de escolas do município, tendo lá, né?
Essa exposição, essa nova linguagem para apresentar, ela é para todas as idades? Também cabe também para pessoal que está na idade escolar? Sim, com certeza. Então, nesses textos que foram trabalhados, que vão ter os painéis com a história da nossa cidade, né? Os painéis que vão estar plotados ao redor. Então, é uma linguagem simples para que todas as idades consigam compreender, né? E, inclusive, além disso, nós vamos ter acessibilidade, né, que é uma coisa importante também. Vamos ter audiodescrição, vamos ter libras de todo o espaço expositivo também, né? E as escolas, desde segundo ano até, né, a gente atende praticamente todas as idades, né? A Júlia Francine, bom dia, tudo bem, Júlia? Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Onde é que você entra aí nesse trabalho? Qual foi a tua ação aí nessa atuação e atuação? Vamos lá. Então, como historiadora do Museu Casa de Brusque, eu estive profundamente, né, ligada a todo o projeto, principalmente na parte da pesquisa. Então, para fazer os textos, né, dos painéis, porque ali a gente conta a história de Brusque. E a história de Brusque, ela não é simples e nem é curta. São quase 165 anos de muitas histórias. Então, para contar essa história, a gente precisou escolher alguns aspectos, né? Então, a gente vai falar sobre povos indígenas, a gente vai falar sobre a fundação de Brusque, sobre a chegada de novos imigrantes, vai falar sobre cotidiano social, religiosidade, esportes, e eu entrei justamente nessa parte da pesquisa, né, lendo muitos textos, muitos documentos e escrevendo, né. Além disso, a gente também montou uma linha do tempo da história da cidade, que vai estar nas telas interativas, e essa linha do tempo, ela conta com ali mais de 200 eventos, que contam a história da cidade desde o 4 de agosto de 1860 até o 4 de agosto de 2025. Então, a minha parte foi essa, né? A pesquisa e a escrita. E, claro, a escolha do acervo eu também estive bastante envolvida. Você tem que fazer o roteiro, na verdade. Sim. O roteiro da história. Sim. Escrever a história. Escrever a história. Hoje a documentação, mais ou menos, o acervo, aliás, tá digitalizado em quantos %, mais ou menos? É possível... Porque isso é uma situação contínua, né? À medida que vai chegando documentos, vai se digitalizando pela preservação. Mas hoje vocês têm ali o que hoje de documentos? Quando eu falo documentos, eu falo inclusive os jornais históricos e tal, que estão digitalizados. Então, para acontecer a digitalização, precisa de ter toda uma estrutura, porque não é só digitalizar. Eu preciso organizar essas informações e preservá-las em algum espaço, em alguma nuvem, né? Como agora a gente tem o Google, as fotos e tal, nesse sentido, né? Então, assim, digitalizado, nós temos muito pouco ainda. Temos mais fotografias. Fotografias tem em torno de umas 10 mil fotos digitalizadas, né? Num total, mais ou menos, de 25 mil, né? Então, praticamente a metade, né? E de documentos, onde entram os jornais, enfim, foi priorizado os mais antigos. Então, nós temos o Brusker Zeitung, que é da década de 1910, temos o Gazeta Brusquense também, que é dessa época, né? E estamos nessa fase, né? Então, primeiro as fotografias, porque no trabalho, no dia a dia, a gente percebe que as fotos que são mais buscadas, né? Que as pessoas querem fotos da região tal, quero do meu avô, enfim, tem alguma imagem dele, ou outras pessoas e tal, né? Para trabalhos acadêmicos também, para ilustrar. E por isso que a gente está se dedicando às fotografias, né? E os documentos estão organizados de uma forma que as pessoas conseguem acessar, né? Então, dessa forma que fazemos lá. Eu não sei se há essa ideia, se já houver, me perdoa. Vocês têm alguma ideia de disponibilizar, por exemplo, eu vi já, por exemplo, como eu falei, eu fui até no Instagram de vocês, até alguns materiais vocês postam, né? A ideia de vocês é concentrar esse acervo presencial lá, ou de repente ter alguma forma de ter esse acesso de forma virtual para qualquer pessoa poder ir lá e acessar. Como é que
Como é que deve funcionar essa lógica de vocês? Sim, a ideia é digitalizar tudo e disponibilizar. Para que a pessoa não precise ir lá para poder fazer pesquisa, por exemplo. Exatamente. A ideia é essa, né? Mas até chegar lá é um longo processo, né? Com essa questão de onde e como armazenar essas informações digitais, né? E esse é um grande desafio, porque... Enfim, precisa da estrutura, né? Então, por hora, às vezes as pessoas que estão fora da cidade e não podem pesquisar, a gente também faz esse trabalho de fazer a pesquisa e disponibilizar para quem está fora da cidade. Vocês recebem lá na Casa de Brusque as turmas de escolas, como eu falei na agência, que provavelmente são agendadas, né? Qual é o horário que a Casa de Brusque está aberto, por exemplo, para o público em geral? Vamos supor, eu quero pegar minhas filhas que querem lá, acho que elas nunca foram lá. Eu quero levar lá. Qual é o horário que tá aberto assim para o público em geral? Então, o horário da Casa de Brusque é de segunda a sexta, das 9 às 12 e das 13 às 16. E também abrimos no sábado fácil, no período matutino, né? Por hora é isso, mas provavelmente vai alterar agora por conta da inauguração dessa exposição. Se eu precisar fazer uma pesquisa, sou jornalista, preciso fazer uma pesquisa em algum jornal, seja um jornal estadual ou regional, ou mesmo o nosso jornal local, o Jornal Município, né, que é o mais antigo, digamos assim, contemporâneo, eu tenho que fazer um agendamento e já tenho que antecipadamente descrever o que eu quero, é isso? Como é que funciona? Sim, é importante. Não, falando só para mim, eu falando com jornalismo, pode ser um estudante, alguém da área das humanas aí, sim, que faz geografia, história, enfim. Certo. Então, é interessante agendar, a gente sempre solicita que agende tanto a visita ao museu, visita em grupos, né, quanto também para pesquisa, né, para podermos nos organizar melhor e atender melhor a comunidade. Né, porque é toda uma logística, né, quando vem um pesquisador ou quando vem uma turma de alunos, né, então várias pessoas ali se envolvem para poder fazer esse atendimento. Olha, eu vou dar uma ideia, talvez essa ideia até já tenha surgido, se já foi inclusive divulgada, me perdoem, mas assim, eu vou dar uma ideia que eu penso que é algo que chama muita atenção. Se falar de imagem, que tem muita imagem, né? Qual é a ideia? Que de repente se organize para o próximo ano algo mais ligado a bairro, buscando imagens, fotos para ver a transformação do bairro na sua plenitude geográfica do ponto de vista de relevo, modificação, porque eu tenho 62 anos, às vezes você passa por uma rua e de repente você vê, já derrubaram aquela casa. Você já nem lembra mais daquela casa. Não vou nem falar das nossas casas antigas, que é criminoso, né? Eu sou uma pessoa eu sou um preservacionista da nossa memória. É preciso, né? É pena que na minha infância eu não tive isso aqui, porque se eu tivesse isso e a minha vocação para registro daquilo que nos passa, a gente teria deixado mais para quem está chegando agora. Porque ninguém faz ideia que nós tivemos, por exemplo, que eu já disse, inclusive para a pessoa que comprou e derrubou, foi um crime que fizeram aqui em Brusque, derrubar o prédio da Irmãos Krieger, ali no centro, para construir um estacionamento. É uma coisa impressionante. Ainda eu disse pro sujeito que fez isso, nada contra ele, mas eu disse, poxa, então se era para fazer estacionamento, pelo menos preservasse a fachada. Viaja tanto para a Europa, né? Tem empresário aqui em Brusque que viaja tanto para a Europa. Verdade. Vai lá no Museu do Vaticano, vai lá no Coliseu de Roma, vai na Torre Eiffel em Paris, viaja para vários pontos turísticos, que a Europa é um lugar preservado, e não age aqui quando chega na nossa cidade, não age do mesmo, derruba para construir prédio né? Então é uma pena que não se tenha essa memória afetiva da cidade onde nasceu. Então eu sugiro que de repente façam uma espécie de cada bairro buscar imagens, certo? Para saber a evolução do bairro, como mudou o bairro. Eu vi outro dia uma imagem, o seu Érico Zandron é um campeão de imagem, ele tem várias, né? Aí eu vi uma imagem que foi feita em primeiro plano aqui da Rui Barbosa,
ali onde ficava a Rádio Cidade, com aquela ponte de ferro, Nereu Ramos, acho que era o nome da ponte, né? Sim. A primeira ponte de Brusque. E ao fundo, esse morro aqui, onde temos aqui o sindicato e tinha uma igreja dos Adventistas. Dos Adventistas. Sim. Ali onde era a igreja dos Adventistas, hoje é aquele mundaréu de casas maravilhosas e lindas, mas ali teve uma igreja, cara. Tu sabia que aquela igreja do Dom Joaquim foi a primeira do Brasil? Sim, onde tem a casa. Tem um mercadinho lá. Onde tem a casa, eu já vou esticando tudo. Eu sou o repórter que comento, pergunto e também respondo. Comento o que eu pergunto. Aquela casa lá do Dom Joaquim, que a igreja adventista já tentou comprar para preservar. Eu cada vez, olha aqui, pelo amor de Deus, cada vez que eu passo lá e olho aquela parte de madeira mais antiga ali, eu digo, meu Deus, isso é um perigo, né? De alguém ali. Não tem jeito de entrar num acordo ali para melhorar o visual daquilo e de repente aproveitar, o município assumir aquilo para aproveitar como museu, como alguma coisa. Olha o que nós estamos perdendo. Não tem jeito, vocês que são da área, eu, Luciana e nossa pequena historiadora aí. A questão muitas vezes bate no recurso, né? Então, o recurso, assim, se não se tem recurso para manter um casarão antigo, enfim, a própria família, né? Eu, particularmente, eu não julgo, né, quem tem a necessidade de vender um casarão antigo. Está tombado, né? Se está prédio, tombado, né? Enfim, né? Mas é porque o valor é muito alto, né, para se manter. Então, aí que vem também essa questão das leis de incentivo, que elas são importantíssimas para dar suporte para essas famílias que têm esses bens móveis históricos, né, para conseguir preservar, porque às vezes nem é a intenção da família, mas ela não tem como manter aquele espaço, né? E aí que vem então essas leis de incentivo, como por exemplo a Casa de Brusque, se não fosse essas leis de incentivo, né, nós não estaríamos aqui hoje apresentando a inauguração dessa exposição, né? Então é importante saber e conhecer os mecanismos e ir atrás disso para conseguir, né? A nossa região, ela é muito rica, né? Questão financeira mesmo, as empresas, tem muitas empresas bem-sucedidas tanto no Brasil quanto no mundo, e precisa se fomentar esses investimentos das leis de incentivo, como por exemplo a Lei Rouanet, que é das empresas de lucro real, que podem destinar o imposto de renda, né, em vez de mandar lá para o governo federal, né? Procurem projetos aqui da nossa região para investir mesmo, né? Tem a Lei Rouanet, tem o próprio PIC, que é um programa recente, né? Mas também que faz a diferença na nossa comunidade. Então, através disso, essas famílias, pessoas que têm bens históricos ou mesmo acervos históricos, como nossos museus também, além da Casa de Brusque, nós temos o Instituto Aldo Krieger, temos o Museu Arquidiocesano e tem outros, né, outras associações de canto, tem italiano, tem polonês, tem o alemão, né? Então é importante ter também projetos para preservar esses aspectos e buscar esses incentivos fiscais, né? E até eu aproveito para fazer um convite, né, para as empresas e também para as pessoas que trabalham nessas empresas, porque tudo que fica aqui na nossa cidade é revertido para todos, né? Aquele funcionário da empresa, ele vai poder ter acesso à cultura, à educação, né? Então, vamos dizer assim, é uma reação em cadeia, né? Se o empresário deixa o seu recurso aqui, faz toda uma diferença, né? Tanto na cultura, na educação e também na economia, né? Eu quero voltar para essa ideia aí dos registros fotográficos de Brusque, de tentar fazer isso de um modo temporal, assim, para ver a metamorfose, a modificação da cidade, principalmente aqui na área central e também dos bairros. Vocês têm alguma ideia sobre isso aí, de continuação? Então, essa ideia de mostrar o antes, o passado e o agora é bem interessante, né? A gente costuma trabalhar muito isso com as turmas que visitam
o museu, né? Todas as crianças, as turmas, enfim, a gente principalmente mostra o centro da cidade, que é um local que a gente sempre passa, né? Toda a comunidade, como era lá com a casarão do cônsul, né? Enfim, com os detalhes, com a rua que ainda não era nem asfaltada, não tinha nem paralelepípedo, era estrada de chão, né? Com a Brusque atual, né? Com aquela praça arborizada, com asfalto e coisa e tal, né? E nessa exposição nova, nós temos também um espaço que nós trazemos, Brusque de 1900 e, lembra-se? 1890 e alguma coisa. 1890 e tanto, e uma Brusque atual, né? Vai ser uma parte assim bem interessante dessa exposição, né? Então, e a gente sempre procura fazer isso, né? Então, agora com essa tua sugestão dos bairros mesmo, né? É uma ideia. É uma boa ideia para se desenvolver. De repente, escolher um bairro e vai trabalhando os demais, inclusive estimular isso junto às escolas, né? Isso. Para conseguir junto às famílias as imagens. É uma ideia, até para ver essa transformação do bairro. Bom, ali tinha uma casa, não tem mais. Ali era um morro, agora já são várias casas. Como é que aquilo era antes? Essa questão do relevo, da geografia mesmo, né? Porque também geografia e história são coisas que são muito presentes, né? Sim, também a gente costuma mostrar uma foto da antiga ponte do centro, aquela ponte coberta, né, de metal. Tem uma imagem assim, muito interessante. E a gente mostra para eles, aqui hoje a ponte estaiada. O que vocês veem atrás? Em prédios e tal, mas vejam como que era antes, né? Aquelas montanhas todas, o que aconteceu com elas, né? Foram tiradas. A própria vegetação, né? A própria vegetação, enfim, né? E a gente está fazendo isso. Outra coisa interessante também, além dessa imagem que a gente falou agora em 1800 e pouco, na entrada do museu nós estamos fazendo uma arte, inclusive o Lucas do projeto Sem Muros, ele fez o Shopping Gracker aqui e tal, ele está desenvolvendo um trabalho lá numa parede que nós temos bem na entrada do museu, que é uma Brusque antiga, que aparece justamente essa ponte, né? E uma Brusque futurista, né? Vai ficar super interessante essa imagem que vai ser apresentada ao público também no dia 4, né? E uma pessoa, né, que é na figura do Aires Gevaes, que foi o fundador, o grande idealizador da Casa de Brusque, e olhando para uma criança, né? Ele já idoso olhando para uma criança. Vai ser assim também uma imagem que vai já impactar desde a entrada do espaço, né? E depois lá dentro do museu vai ter um outro impacto. Eu vi que vocês estavam passando algumas imagens do interior, né? Então vai ser um museu totalmente diferente, né? O que foi passado ali é um museu branquinho, clarinho, o próprio piso de taco não existe mais. Né? A iluminação vai ser toda focada nas peças, né? Enfim, vai ser o que hoje é a lógica de museu, né? O museu, não estou falando, o museu hoje deixou de ser aquela coisa de museu que só tem coisa antiga que está exposta. Não, é uma outra experiência. Vai ser uma outra experiência, que é isso que nós queremos também, que estavam falando antes, que as pessoas saem daqui para ir para outros grandes centros, para visitar museus ou mesmo para o exterior, né? A gente quer que as pessoas sintam isso, que estão em outro mundo, na nossa própria cidade, né? Visitar o museu e também prestigiar a nossa comunidade, né? E também as crianças, proporcionar isso não existe mais nada disso, mais nada, né? Então esses móveis foi tudo destinado, enfim, tá totalmente diferente. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, nem deve. Mas não dar spoiler, mas desperta curiosidade, né? Mas tá totalmente diferente, assim, a gente está apresentando para a comunidade um museu que a comunidade vai ter um orgulho, né? Eu até me emociono assim de ver, porque é um processo que foi acontecendo desde 2020, né? 2020 que foi aprovado o primeiro projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e começou-se a fazer esse trabalho, né? Que quem está vendo as imagens, né, pela internet, enfim, foi começado ali esse trabalho, né? Bem ali na pandemia, enfim.
E então foi feito todo o trabalho, né? Primeiro técnico, né, de higienização das peças, catalogação. E aí agora, então, finalmente estamos, depois de 4, 5 anos de muito trabalho e também de trabalho junto às empresas, né, para captar os recursos, porque isso não seria possível sem isso, né? Então, hoje nós temos mais de 20 empresas que colaboraram, né, que inclusive estão ali, Dirley, se depois queres dar uma olhada. Tá. Mais de 20 empresas que destinaram seus impostos, né, seu imposto de renda, e para a gente criar esse museu totalmente novo para a comunidade, né? Então a intenção mesmo, além dos adultos, é impactar as crianças, né? Para incentivá-las a sempre buscarem museu, buscarem conhecimento, buscarem a história, né? Que isso faz parte de nós como seres humanos, né? Infelizmente, muitas vezes, quando criança, isso às vezes passa despercebido, a gente não dá muita bola, né? Quantos de nós temos histórias de querer falar com nossos avós? Eu não aproveitei aquela ocasião que ele conversava comigo, contava as histórias, eu podia ter conversado mais, verdade. Né? Quantos de nós temos histórias assim? Uma pena, né? Então, não tínhamos essa noção ainda, né? Mas é por isso que é importante estimular a garotada. Exatamente. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que a gente faz, eu faço isso porque eu sou fã disso. Eu tive agora em Rancho Queimado, quase a cidade do Rodrigo Santos, né? Rancho Queimado da Pureza, né? Que a Coca-Cola quis comprar, mas não, Pureza é patrimônio humanitário. Catarinense. Aí eu estive na casa do governador Ciro Luz. Se eu vou no local, eu pergunto já, onde é que está aqui o museu, uma casa que... Aquilo é fantástico, você fazer uma viagem na tua infância, porque eu me lembro da casa dos meus avós, no interior, ali na região da Nova Itália, aqui em São João Batista, né? Minha avó Ana, meu avô João, eles moravam ali. Você viajar numa... Você vê lá o pilão que fazia o café na casa do governador Ciro Lúcio. Aí você tem que ter a sensibilidade do agente político e temos que dar uma mão palmatória, que é o ex-governador Espírito Amin, que foi quem comprou a casa que estava absolutamente abandonada, né? Abandonada, fez a restauração e depois colocou pessoas lá para trabalhar, como vocês aí, profissionais da área, para trabalhar. Porque se não fizer isso, a gente perde qual é a nossa memória? Como é que a gente preserva a memória? Preserva, primeiro, restabelecendo os documentos históricos e principalmente estimulando as pessoas a acompanharem o que está ali, o trabalho que vocês fizeram. Senão, não tem... O Rodrigo perguntou aí uma situação que eu acho que em algum momento vai acontecer, que é colocar esses documentos e essas imagens na nuvem, para que daqui a pouco eu entro aqui e faço uma visita virtual. Já acontece, o Museu do Vaticano já tem isso, não em todos os ambientes, mas eu lembro que a minha primeira viagem eu sou muito fascinado pela história do Império Romano, né? Eu mergulho muito ali e quer conhecer o Império Romano, vai em Pompeia, porque aquela é uma cidade romana, né? Sim. Mas quando eu fui à Itália conhecer Pompeia, a pessoa me disse assim, não, mas primeiro tem que ir no Museu de Nápoles, o Museu Nacional de Nápoles. Senão tu não vai entender Pompeia, porque tudo que foi tirado de Pompeia está lá no museu e está dividido, né? E foi o que eu fiz. Primeiro eu visitei o museu, enorme, né? Você fica o dia inteiro, se você quiser ali. É um domingo no parque, um sábado no parque. Você pode entrar de manhã e sair à tarde. Se você ficar contemplando as peças e lendo, né? E depois eu fui para Pompeia. Eu consegui entender o que era uma coisa que aconteceu lá, enfim. E eu vejo que é isso que a gente tem que fazer aqui também. Para você entender a nossa história, primeiro você tem que ir lá no museu. Aí depois você vai visitar os bairros, por isso que esse trabalho que eu sugeri aí, se fazer um antes e depois do que está com as imagens, né? Sim. Que aí é um trabalho dessa menina aqui, a nossa historiadora aqui, que
de 15 anos de idade, parece que tem 15 anos de idade. Você se formou quando? Só conta um pouquinho de você, se formou quando? Então, na verdade eu me formei recentemente, né? Porque eu fiquei estudando bastante tempo. Onde é que você fez a tua graduação? Eu iniciei na FUP, mas eu terminei na Uninter, por EAD. Foi no período da pandemia? Sim. Né? Então... E o que te levou para a história? Porque quem gosta muito de história somos nós que já estamos mais avançados, assim, né? Nós que somos das humanas, né? Jornalista geralmente está muito ligado a isso, mas o jovem, a juventude de hoje, alguém se interessar pela história, o que te levou para esse caminho? Então, eu lembro dos meus tempos de ensino médio que eu gostava muito, muito, muito de fazer trabalho de história. Eu amava pesquisar, amava ler, né? Eu sou das Águas Claras, estudei no Ivo Silveira. Então, assim, eu amava fazer trabalho de história, amava apresentar. Então, isso me levou à vontade de fazer história, porque na minha vida, assim, eu sempre estive inclinada a fazer alguma licenciatura, tipo, a ser, sei lá, professora. E eu precisava escolher algum caminho. Nisso eu escolhi a história, porque ela sempre me fascinou muito. Mas eu vejo que o meu trabalho no Museu Casa de Brusque, que eu tô lá desde 2022, me fez me apaixonar pela história de Brusque. Porque geralmente na escola a gente não estuda a história de Brusque, muito dificilmente. E por isso que o museu, ele é tão importante, para tu conhecer a história de onde tu vive. E não a história só da Europa, dos Estados Unidos. Conhecer a história do Brasil, de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, de Brusque. Tanto é que eu já contei isso aqui quando eu cheguei em Brusque lá em 2006. Eu conheci Brusque de 2004 para cá. Mas quando eu vim morar em Brusque em finalzinho de 2006, início de 2007, o Saulo Adami. O Saulo, conheci o Saulo naquela época. Onde é que eu encontro um local para conhecer a história? Porque quando você chega num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é igual a gente quando vai fazer uma reportagem de rua, né, Rodrigo? A gente chega na rua, vou entrar ao vivo, eu tenho que saber qual é a rua que eu tô, qual é o bairro que eu tô, é o mínimo, né? Se inteirar do que tá acontecendo. E se inteirar do que tá acontecendo. E eu fiz isso, aí ele me indicou, foi lá, e eu lembro que eu fui lá na Casa de Brusque algumas vezes, e para justamente conhecer, entender como é que era a história da cidade, enfim, acho que ali é o pontapé, né, Júlio? Ali é o primeiro lugar que a pessoa tem que ir para poder conhecer essa história, né? Sim, com certeza. E agora, com essa nova exposição de longa duração, a gente vai ter toda a história ali. Toda a história de Brusque, através das peças, através dos textos, da linha do tempo, enfim, vai ser um bom ponto de partida. O Rodrigo mandou uma foto aí, ó, coloca no ar aí, ô Rodomiro. Olha essa foto aí. Olha essa foto panorâmica aí. Essa é uma foto panorâmica do lado de cá. Esse lado direito do rio, né? Onde é que nós estamos? Foi meu tio que mandou agora de manhã pra mim aqui. Quem que mandou? Tio Mano, nosso que mandou pra mim aqui. Olha só. As duas torres de igreja lá atrás. Eu fiz o corte ali, eu dei um enquadramento aí na foto Aí parece a ponte também de ferro, né? Isso é fantástico. Essa foto. Isso é que ano? É nessa hora que a gente. Carreiras, é nessa hora que a gente viaja no tempo, ó, com a nossa imaginação, né? Qual é o ano dessa imagem? Uma cidade rural. Isso é a Rua Pedro Velho. E a Rua das Carreiras lá atrás, que é a Rua da Luz. Conhecida pelas corridas de cavalo, né? Fantástico isso aí. Se tivesse drone nessa época, meu Deus, extraordinário. Isso é história, isso é a nossa cidade, bacana. Isso tem que ser transferido também para os bairros. Eu acredito que tem pessoas aí que têm imagens que fizeram registros e tá lá às vezes no baú guardado dentro de uma caixa de sapato. Procura registra. É bom também documentar, né? Procurar entender o ano, quem fez. Às vezes atrás nas fotos tá ali rasurado, mas ali tem uma identificação, sabe? Tem uma identificação. Eu só não gosto de uma coisa, quando alguém bota uma foto na rede social, uma foto antiga, e não descreve nada. Não diz nada. Não diz nada. Onde é que é, o que não é. Tudo bem, mas eu faço isso, eu tenho esse trabalho de... Às vezes sou até chato, porque eu chego a escrever muito, né, Rodrigo? Que bom. Mas é que eu tenho que ser detalhista para a pessoa entender, né? E isso é importante, porque no museu, por experiência própria, nós temos muitas fotos que não tem identificação nenhuma. Quem são essas pessoas, né? Então, assim, a gente precisa criar um meio de descobrir quem são, conversar com os mais velhos, ou, né, a origem dessas fotografias e tal. Então, sempre é importante
registrar atrás da Sim. fotografia Sim. qual local foi, as pessoas que estão ali naquela imagem, Aquele mais que ou tá menos passando a de época. bicicleta lá no Exato. fundo, tem alguém de A bicicleta época. pedalando. Quem é aquela Quem pessoa? Exatamente. Certamente é alguém que é da proximidade nossa. Pode ser um parente dela, que é ali da Águas Claras, pode ser alguém, parente meu, que é da 1º de Maio, do Rodrigo. Exatamente. Nós somos daqui. Alguém que fez parte do nosso passado, né? Porque a foto é um documento histórico, Sim. né? Mas se ela não tiver informação nenhuma, para que ela serve? Né? E é isso que é uma grande dificuldade, né? Muito bem, eu agradeço aqui as nossas convidadas. Estamos falando de história, a gente fala de tempo, e o tempo aqui é nosso adversário, a gente tem que encaminhar o encerramento. Obrigado a Luciana Paza Tomasi, obrigado também a Júlia, Francine e Ricardo. Você trabalha lá direto? Tá sempre lá? Sim. Então é a tua função lá dentro, né? Tá bom. Obrigado. Sim, Dirley, só me permite, além desse convite do dia 4, na programação da Semana de Brusque, o Museu Casa de Brusque irá abrir na próxima quarta-feira, quinta e sexta, no período noturno, e vamos apresentar vídeos sobre a história de Brusque, e também no sábado à tarde, né? Então quem quiser acompanhar em @Museu Casa de Brusque, estará toda a programação lá. Então agradecemos e convidamos toda a comunidade para estar prestigiando. Certo, obrigado, Júlia. Tá bom? Muito obrigada.